Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre segurança pública. Vou contar duas histórias que aconteceram comigo e as reflexões que eu fiz a partir de então. E eu vou linkar também com um filme que eu assisti há um tempo atrás, ano passado, se não me engano, chamado Ninguém Vai Te Salvar. Se você quiser assistir, tá no Disney Plus, mais especificamente no Star Plus, que fica dentro da Disney, né? E para resumir a história do filme, é mais ou menos o seguinte: tem uma menina que mora nos Estados Unidos, numa cidade do interior, cidade afastada, meio pacata, e ela se vê sozinha ali no meio do nada, e é um filme sobre alienígena. Aí basicamente o filme inteiro é ela tentando escapar e os alienígenas indo atrás dela para pegar ela, para fazer qualquer coisa que eles queiram lá e tal. E ao longo do filme ela vai percebendo que várias outras pessoas na cidade dela já foram cooptadas pelos caras e estão sendo manipuladas e tal. E ela se vê sozinha ali, por isso que vem o nome do filme, né? Ninguém vai te salvar. Ela tem que se virar sozinha. Eu gostei bastante do filme. E você aí, brasileiro que me escuta, que mora aqui no Brasil, você está mais ou menos na mesma situação da mocinha do filme. Só que você está à mercê da bandidagem. A primeira história que eu vou contar é o seguinte: o bairro que eu moro hoje em dia, ele é um bairro muito antigo aqui na minha cidade. É um bairro tradicional, um dos primeiros que, desde quando a cidade surgiu, ela foi feita, esse bairro, ele é desde essa época. Aí aconteceu um fenômeno que eu acredito que aconteça bastante Brasil afora também. Os moradores desse bairro foram tendo filhos, os filhos foram crescendo, aí se casando e foram deixando os pais. Aí acabou que esse bairro tem uma população idosa muito grande. Você percebe que é umas casas mais antigas, moradores de longa data e tal. E esse público acaba sendo um atrativo, uma presa fácil para bandido. Eu me mudei para cá já tem alguns anos e eu acredito que mais ou menos há uns 2 ou 3 anos atrás eu estava em casa sozinho, tocou a campainha, eu fui atender e era um rapaz negro de uns 25 anos ali e tal. Ele estava usando colete e um tablet na mão também, tinha um crachá lá, mas dava para perceber que o uniforme dele estava meio surrado, não estava muito novo, né? Quando eu abri o portão, ele me viu assim, começou a falar um papo de que ele era do. Eu acho que foi naquele período que o IBGE fez um censo, se não me engano, em 2022. Acho que é um censo que faz de 10 em 10 anos e tal. Acho que eles se aproveitaram dessa época para fazer esse tipo de coisa. Só que o papo do cara não era congruente, estava meio confuso, ele foi falando ali e sem eu falar nada, ele mesmo já desistiu do plano, parece. Parece que ele se enrolou nas palavras e não vou lembrar direito o que ele falou, porque faz muito tempo, mas acho que ele esperava um senhor ou uma senhorinha para ele enganar ou para ele sondar ali a residência, né? Talvez quem morava lá tal, para ele reconhecer o terreno. Mas eu respondi umas duas perguntas que ele me fez ali e ele já abortou o plano, já falou, ah, tá, beleza então, obrigado, a gente vai ali e tal, tal, tal. E ele percebeu que eu não tava, ele viu que eu notei que não tava colando aquele plano dele, né? Aí eu pensei, nossa, o vagabundo já tá assim, já à vontade de bater campainha na casa dos outros com a fantasia lero-lero, conversar com um morador e, e botar o plano em prática, assim, à luz do dia. Mas enfim, aí depois desse dia nunca mais bateu aqui com esse intuito. Parece que o cara estava fazendo um reconhecimento do terreno ali. Mas aí beleza. A primeira história e a segunda é só para eu colocar um pano de fundo para as conclusões que você vai ver, beleza? A segunda história é mais ou menos o seguinte também. Eu ainda moro, né, nessa mesma casa e o portão não é muito difícil de ser escalado, né? Há uns meses atrás eu notei que um cabo aqui, e sabe esses cabos de TV a cabo que eles colocam, aí vai trocando de operadora e vai ficando os cabos assim pregados na parede, espalhado pelo imóvel? Então, tem um desses aqui do lado de fora da minha casa
que eu notei que ele foi meio que puxado para fora do, ele foi solto, né, da parede. Aí eu fiquei grilado com aquilo, né? Fiquei pensando, será que alguém pulou aqui e tentou puxar esse cabo aí para vender, para fazer alguma coisa? Não sei. Não sei se isso tem valor, mas eu fiquei com essa paranoia na cabeça. Depois eu pensei melhor e eu lembrei que o imóvel tinha sido pintado lá de fora, do lado de fora, e pode ter sido o pintor que tenha puxado esse cabo e desistido de tirar ele depois, entendeu? Aí eu fiquei mais tranquilo, deve ter sido isso mesmo. Mas, durante esse período, eu fiquei pensando, né? E se uma pessoa entrar aqui na minha casa, invadir minha casa, e eu tiver que confrontar essa pessoa para proteger a mim e a minha família e os meus bens aqui? Provavelmente eu ia ter que pegar uma arma branca, uma faca, alguma coisa assim. E eu teria que eliminar o, o bandido. Eu não poderia dar uma surra nele e imobilizá-lo e chamar a polícia e ele preso e tal. Porque ele ia ser preso e logo após pouco tempo ele ia ser solto e poderia ser que ele quisesse se vingar depois. Ele poderia chamar ajuda, ia marcar onde eu moro e eu ia ser um alvo fácil para ele, para fazer o que ele quisesse, com ajuda ou sem, entendeu? Aí eu pensei, se tivesse uma sanção rigorosa e forte, esse cara ia pensar duas vezes antes de entrar na casa dos outros. Se ele tivesse a possibilidade de ser preso por um longo período, se, se no Brasil a gente tivesse uma cultura armamentista e uma facilidade de ter acesso a armas para porte em domicílio, tudo isso entra no cálculo do bandido, quando ele está num ambiente e ele vai fazer a ponderação ali, se vale a pena ou não cometer a infração, né? E no Brasil de hoje, esse cálculo dele leva à conclusão de que vale a pena sim, porque as pessoas estão indefesas nos seus imóveis, o máximo que elas têm, na grande maioria das vezes, são arma branca, e, e caso esse cara for preso, se ele for preso, ele vai ser solto daqui a pouco, entendeu? Crime patrimonial, a sanção é muito pouco, é muito baixa. Todo mundo que é envolvido com isso, você vê que tem uma ficha corrida grande, entendeu? Tem várias e várias e várias passagens e o cara tá na rua. O que me levou à conclusão de que a gente está no estado de natureza. A gente tem uma lei, a gente tem uma regra, só que ela não faz diferença alguma na interação das pessoas. No fim das contas, tá cada um por si, entendeu? O que me lembrou quando a gente estuda a formação do Estado e a necessidade de se ter uma sociedade organizada. As pessoas foram percebendo que não era interessante ter aquela lei do mais forte, né? Onde fica cada um por si e o mais forte vai se impor pela força e vai tomar o que ele quiser do outro e vai sobressair sobre os demais. Então chegou-se à conclusão, né, que é acertada, na minha opinião, que se a gente se organizar como sociedade e colocar um conjunto de regras e aplicar sanções nas pessoas que descumprem essas regras, sanções duras, a gente vai conseguir ter um convívio social harmônico e uma redução de conflito e de danos e de brigas, etc, etc. O que me levou a pensar em mais uma coisa. Tem pessoas que se comportam como parasitas, como vermes, e eles não se importam em tomar o que é do outro, em fazer mal ao outro para conseguir alguma coisa. Essas pessoas precisam ser freadas, precisam ter uma resposta firme para aquilo que elas querem fazer, para aquele impulso que elas têm. E se elas não tiverem essa resposta firme, elas se sentem estimuladas a abrir a porteira para os desejos mais sombrios delas. O que me levou à conclusão de que se você tem uma lei fraca e uma aplicação da lei fraca, você tem um convite desses vermes, para esses vermes voltarem as suas ações para o que é
errado para o que é danoso para a sociedade, o que é danoso para o próximo. Uma sanção fraca e uma aplicação fraca dessa sanção é um estímulo à volta ao estado de natureza. E esse fenômeno é o que está acontecendo no Brasil, no país inteiro. Aí a gente pode achar diversas razões para isso. Você tem na academia, nos operadores do direito, nos legisladores, na mídia, que faz um papel de propaganda muito forte, vai moldando a cabeça das pessoas, e a sociedade brasileira acaba tendo ali focos de leniência com o crime. Eu tenho certeza que a maioria não tem esse problema de ser leniente com o crime, mas pessoas influentes, pessoas importantes, pessoas que têm voz, espalham um discurso que acaba levando para esse caminho. E os frutos desse período inteiro, desses anos e anos e anos, décadas de uma correnteza levando para esse lado, acaba fazendo com que o crime organizado e os criminosos em geral fiquem à vontade para cometer as várias atrocidades que eles cometem e que a gente vê todo dia aí nos jornais, nos programas de televisão e tal. E o resultado é que a aplicação da lei e a própria lei em si não fazem diferença nenhuma. O cálculo final do bandido ele chega à conclusão de que vale a pena ele entrar na prática criminosa, porque a resposta vai ser fraca se houver alguma resposta, se for possível, né? Existia um dado antigo, acho que de 2011 mais ou menos, uma pesquisa que apontou que 8% apenas dos homicídios eram resolvidos aqui no Brasil. Fui pesquisar hoje para fazer esse vídeo e eu só encontrei uma pesquisa recente, que foi do Instituto Sou da Paz, que é um órgão que é uma entidade que não gosta de muita credibilidade, porque eles são conhecidos justamente por ter esse discurso leniente com a bandidagem. Mas enfim, o que eu achei lá no Sou da Paz é que 40% apenas dos homicídios são resolvidos. Eu acredito que esse estudo pode estar sendo bem otimista, porque de 2011 para cá subir esse tanto, eu acho que não faz sentido, né? Não teve nenhum fenômeno de impacto tão grande assim para fazer essa diferença tão grande. Também não vi qual que foi a metodologia dos caras a fundo e tal, mas eu sei que de estado para estado acaba variando. Tem alguns estados que o índice é muito pior e uns que são muito melhor. Ali no Nordeste, no Norte, é um negócio complicado. É ainda mais perigoso do que muito lugar aqui no Sul, Sudeste, que já é bem perigoso, né? Mas enfim, para concluir, acaba que a reflexão que eu fiz e a conclusão que eu tirei foi que a gente está à mercê e a gente vai ter que fazer com as próprias mãos se por acaso acontecer alguma coisa, porque a nossa lei é uma fachada, é uma cortina de fumaça que não serve para nada e é leniente com prática criminosa. O nosso pacto social já foi quebrado há muito tempo e os responsáveis por fazer com que isso acontecesse, que seria membro do judiciário, do legislativo, veículo de imprensa poderoso, eles estão muito bem protegidos em condomínio fechado, com segurança armada, enquanto a gente está aqui, à mercê, igual a moça do filme lá, tendo que se virar para não morrer. Enfim, a nossa lei é uma farsa, e se a gente não tiver uma reforma mais ou menos parecida com a que teve lá em El Salvador, eu acho muito pouco provável essa realidade mudar. Acho que você que me ouve e não mora no mundo paralelo do condomínio fechado, você me entende perfeitamente. Você já sabe que ninguém vai te salvar, né? Esse foi o vídeo de hoje. Essa foi a reflexão de hoje. A quem puder ter ajudado. Tamo junto. Valeu.